Quais são os fatores que fazem os pacientes parar de usar remédios para ereção, mesmo que esses remédios tenham o efeito que eles desejavam? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre alguns fatores que fazem os pacientes abandonar o tratamento para problemas da ereção, mesmo que os remédios tenham funcionado muito bem. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Um fato muito comum que acontece na nossa prática diária é que muitos pacientes que tomam remédios para a ereção acabam descontinuando o seu uso. Estima-se que até quase um quarto dos pacientes que já foram submetidos ao tratamento de problemas de ereção utilizando medicamentos administrados por via oral, eles simplesmente param o tratamento nessa hora. O fato é que, mesmo assim, muitos pacientes com uma resposta positiva ao tratamento também abandonam esse medicamento tão importante assim e que funciona muito bem. E alguns dessas causas vão ser comentadas aqui para que a gente consiga entender melhor por que isso acaba acontecendo. A gente precisa entender que existe uma diferença, principalmente nos grupos que acabam abandonando esse tipo de tratamento. Então, naquelas pacientes mais jovens, as causas são diferentes daqueles pacientes que têm uma idade um pouco maior, porque geralmente existem problemas de saúde associados e algumas expectativas que podem estar relacionadas ao uso desses medicamentos. Então, qual que é a primeira causa que faz com que os pacientes abandonem o uso, principalmente em pacientes mais jovens? É a retorno da função erétil que eles tinham antes. Então, os pacientes, às vezes, quando são mais jovens, às vezes por falta de confiança, às vezes por um problema transitório de saúde ou qualquer outra intercorrência, eles acabam usando esse medicamento por algum tempo e eles percebem que a ereção volta a ficar boa novamente e simplesmente param de utilizar o medicamento. Então, nesse caso, esses pacientes pensavam que tinham um problema bem mais sério de disfunção erétil e, ao suspenderem o medicamento, eles perceberam que esse problema não era tão sério assim. E mesmo que eles não continuassem utilizando esses remédios, a ereção deles poderia ser muito boa nessa hora. Então, nesse grupo de pacientes mais jovens, com certeza a melhora depois de suspender esses remédios que utilizaram por algum tempo é a causa que faz com que os pacientes acabem abandonando esse tratamento. Já naqueles pacientes mais de idade, principalmente acima dos 70 anos de idade, você observa muitas vezes que o paciente utilizando o remédio, tendo uma boa resposta, ele acaba não utilizando mais pelo simples fato, muitas vezes, de certos problemas de saúde que ele tem, essas comorbidades virem acompanhadas de muito medo de terem possíveis efeitos colaterais relacionados ao uso desses medicamentos. E algumas vezes o médico não esclarece direito que esses remédios são extremamente seguros e o paciente, mesmo tendo uma boa resposta, acaba parando de tomar esses remédios porque ele ouve conversas de amigos e conhecidos que ouviu falar que o remédio acabou dando um infarto, prejudicando alguma outra parte da sua saúde e por isso que, de maneira infundada, com informações que não são verdadeiras, ele acaba abandonando um tratamento que ia estar funcionando muito bem. E outra coisa que acontece também é que esse paciente, às vezes por ter ficado muito tempo sem conseguir ter relações sexuais, às vezes a parceira não está mais receptiva ou o parceiro não está mais receptivo
até essas relações sexuais. E esse longo período de abstinência sexual não faz com que a parceira ou o parceiro se sinta motivado a ter novas relações sexuais e o paciente, mesmo funcionando muito bem esse remédio, acaba abandonando o tratamento. Então, nesses grupos, nessa faixa etária, nesses pacientes mais jovens, nesses pacientes mais velhos, essas são as duas principais causas de abandono do tratamento. E existem outras causas também que estão relacionadas a esses dois grupos e que também são causas muito comuns de abandono desse tratamento. Então, às vezes, o paciente cria uma expectativa exagerada quanto ao uso desse remédio. Ele vai tomar o remédio, vai pensar que vai ter a melhor ereção da sua vida e não é tudo isso que acaba acontecendo na hora da relação sexual. E às vezes, por imaginar ou projetar algo que o medicamento não vai conseguir fazer, não vai ter aquela ereção tão satisfatória assim, ele acaba abandonando o tratamento. Outra coisa que os pacientes também nos referem é a questão do custo relacionado ao tratamento. Muitas vezes esse medicamento, tá certo que ultimamente esses remédios baratearam bastante, mas pensa você, caso você tenha que usar esse tratamento por um longo período de tempo, isso pode se tornar bastante oneroso, bastante caro, principalmente para pacientes que não têm um poder aquisitivo tão alto assim. E a questão do custo tem um impacto sim no abandono do tratamento desses pacientes. E ainda podemos citar que em certos casos os pacientes eles não desejam tomar o medicamento porque eles simplesmente não querem mais ter uma vida sexual ativa. Às vezes a sua parceira tem muitos problemas de saúde, às vezes a parceira já entrou na menopausa, ou o parceiro também, da questão, tem muito também problemas relacionados de saúde, e ele não deseja mais manter o tratamento, ou o parceiro também às vezes não se sente, ou a parceira não se sentem motivados a manterem relações sexuais, e por causa desses problemas, os pacientes simplesmente abandonam um excelente tratamento que funciona muito bem nessas horas. Então, alguns desses motivos podem acontecer com os pacientes. Vai depender muitas vezes da questão financeira, a questão religiosa, a questão familiar, tem um impacto significativo nessa parte também. Mas de qualquer forma, essas são as principais razões que fazem com que os pacientes que tomaram os remédios para a ereção, tiveram uma boa resposta, simplesmente abandonem esse tratamento. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.